Bom dia, muito bom dia para você que acompanha aqui os devocionais no canal God On. Mais uma vez eu, o pastor Jonathan, passando aqui para dar sequência aos nossos devocionais que gravamos todas as manhãs aqui para abençoar a tua vida. O nosso devocional dessa manhã se encontra no Salmo 102. E o tema que eu quero refletir com você nessa manhã e deixar para você meditar durante todo o teu dia, abençoar a tua vida é: o Senhor é a âncora da nossa alma. E esse salmo fala sobre a importância de nós termos um ponto de referência sobre a nossa vida, ou para a nossa vida. Um ponto de referência, ele nos orienta a não nos deixar de ficar perdido e desorientado. O texto aqui do salmo, ele fala sobre um lamento pela calamidade que se abateu sobre Jerusalém por causa do exílio no cativeiro babilônico diante da desobediência e da idolatria de Judá. Nesse texto está claro que o salmista ele geme, ele está aflito e ele chorava pelas ruínas de Jerusalém. A primeira lição desse salmo que eu quero compartilhar com você a partir da leitura do texto aqui é que a nação de Judá havia acabado. Judá sofria a disciplina do exílio por ter abandonado o Senhor. Vamos à leitura do texto? O versículo 1 diz assim: oração de um aflito que derrama os seus problemas diante do Senhor. Senhor, ouve minha oração, escuta a minha súplica. Não escondas de mim o rosto na hora da minha aflição. Inclina-te para ouvir e responde-me depressa quando clamo a ti. Pois meus dias somem como fumaça, como brasas ardentes meus ossos queimam. Meu coração está esgotado, secou-se como capim, até perdi o apetite. Por causa de minha ansiedade, não passo de pele e osso. Sou como a coruja no deserto, como a pequena coruja num lugar desolado. Não consigo dormir, sou como o pássaro solitário no telhado. Todos os dias os meus inimigos me insultam, zombam de mim e me amaldiçoam. As cinzas são o meu alimento e as lágrimas se misturam com a minha bebida. Por causa de tua ira e de tua fúria, pois me levantaste e depois me lançaste fora. Minha vida passa rápido, como as sombras que se vou murchando como o capim. Esse texto mostra para a gente como estava a situação do povo de Judá durante esse momento do exílio. Eles estavam sofrendo e o salmista está aqui chorando, lamentando diante do Senhor. Ele coloca a zombaria que ele sofre do inimigo, ele coloca as consequências do exílio no seu próprio coração. Ele está passando por um momento que até mesmo o seu corpo físico está sofrendo por toda a aflição que ele tem passado como nação. A nossa vida, assim como o salmista mostra aqui, passa rápido. O versículo 11 diz: minha vida passa rápido, como as sombras que se vou murchando como capim. Uma das coisas que a gente aprende na prática da nossa vida é que nós não estamos imunes a sofrimentos e às angústias. Eles são muitas vezes consequências de nossas más escolhas, como aconteceu com Judá. Eles haviam desobedecido o Senhor, ido após outros deuses, optado pela idolatria, abandonado o Senhor. Eles estão aqui colhendo as consequências da queda e dos seus próprios pecados. A palavra nos ensina aqui também que o Senhor, no entanto, a palavra nos ensina aqui que o Senhor permanece para sempre. O versículo 12 diz: tu, porém, Senhor, permaneces para sempre, e a memória do teu nome de geração em geração. Isso aponta para a fidelidade de Deus. A fidelidade de Deus é um conceito bíblico do caráter de Deus. A fidelidade de Deus é a qualidade do ser de Deus em que Deus mostra e compartilha conosco da sua fidelidade, em que todas as suas promessas e todas as suas palavras se cumprem. Deus nunca volta atrás naquilo que Ele diz. Portanto, Deus é um ponto seguro em toda a nossa vida e em toda a história. A gente aprende aqui com isso que o Senhor é a âncora da nossa alma. Em tempos de incerteza e de relatividade que nós vivemos, no tempo da pós-modernidade, o Senhor permanece como rocha de sustentação da nossa vida. Uma das ilustrações que a gente pode usar isso é a figura do farol. Em meio à tempestade, o barco ali em alto mar está sendo chacoalhado e agitado pelas ondas violentas, pela tempestade forte, e o vento sopra contra aquela embarcação. Eles estão na escuridão da noite, mas de repente eles olham ao longe, no horizonte, e eles conseguem perceber ali um farol.
eles avistam um farol que brilha intensamente e vai guiando esses navegantes em meio à escuridão. Essa história ilustra a importância de nós termos um ponto de referência, uma fonte de segurança em meio às adversidades da nossa vida. Ao refletirmos sobre a importância de termos esse ponto de referência, nós percebemos que ter um ponto de referência é crucial para a nossa vida, para nos mantermos firmes, seguros e não ficarmos perdidos e desorientados durante as adversidades que nós enfrentamos. O Salmo 102 aqui nos apresenta a lamentação que se abateu sobre o salmista após a queda de Jerusalém, e ele está expressando aqui a angústia quando toda a nação de Judá foi levada cativa para a Babilônia. A cidade e os muros estão em ruínas, o templo foi completamente destruído, e em meio a todo esse contexto desolador, o salmista encontra o consolo na certeza de que Deus permanece para sempre. A nossa vida é passageira e muitas vezes nós nos deparamos com sofrimentos, com angústias, decorrentes muitas vezes das nossas próprias escolhas equivocadas e da própria queda e do pecado na nossa vida. É nesse instante, nesse momento que nós devemos nos lembrar que o Senhor é a âncora da nossa alma. Ele é a rocha sólida em meio ao mundo de incerteza e relatividade que nós vivemos. Assim como um farol que brilha em meio à tempestade, Deus é o ponto de referência que nos guia e nos oferece segurança em meio aos sofrimentos e adversidade. Portanto, eu quero encorajar você a fixar os olhos no Senhor, como aquele farol, a confiar em sua fidelidade e permitir que Ele seja a fonte de nossa e de sua estabilidade na tua vida. Ele permanece inabalável, o Senhor permanece fiel em todo o tempo. Que eu e você possamos encontrar conforto na fortaleza e na rocha de salvação que é o Senhor. Vamos orar? Pai querido, em meio a tantas dificuldades, angústias, sofrimento e incertezas que nós vivemos, nos ajuda, ó Pai, a como que nos agarrarmos no Senhor, que é a rocha segura de nossa salvação, o farol em meio às tempestades das nossas vidas. Nós oramos assim, pedindo as Tuas bênçãos sobre o nosso dia, em nome de Jesus. Amém e amém.